Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Eduardo também por essa oportunidade. Eu já tinha prometido, desde o início do nosso grupo aqui, para a Alessandra e para o Eduardo, que eu faria a apresentação de um ou dois países, mas por o meu notebook estar estragado, eu não consegui fazer antes. Então, a proposta foi fazer primeiro o Canadá, por ser um país. O Canadá é um país muito interessante, porque ele é um país muito próximo, né? Mas ao mesmo tempo muito distante da gente. A gente conhece, mas não conhece tanto. Então, a proposta é eu falar um pouco desse país, fazer uma viagem dentro do país. Mas, como o país é muito grande, eu achei que não caberia tudo num dia só. Então, eu dividi essa apresentação em, hoje, Canadá Leste, tá? Hoje a gente vai fazer toda a parte leste do Canadá, que normalmente é feita pelas operadoras. Então, a gente vai falar das principais cidades do leste, Toronto, Montreal, Quebec e Ottawa, passando aí por Niagara e outras cidades que vocês vão ver no caminho. Agora, antes de começar oficialmente, eu queria agradecer aqui a ajuda luxuosa do Fernando Saito, o Japa, que me ajudou muito na montagem do PowerPoint. Eu sou meio retardado nessas coisas e o Saito realmente me deu uma força muito grande. Então, agradecer bastante a ele. Então, vamos lá, gente. O Canadá, essa é a bandeira linda do Canadá, e para quem não sabe, essa bandeira, ela só é a bandeira do Canadá a partir de 1965. O Canadá é um país muito novo, né? Ele tem a sua independência, entre aspas, da Inglaterra só em 1867. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da história. Então é um país bem novo. Gente, a viagem para o Canadá, obviamente, né, a gente tem que pensar que nós temos um voo direto do Brasil para o Canadá, ele dura 10 horas, é pela Air Canada, e todo voo que se vai pelo Canadá, seja pela Air Canada ou pelas companhias americanas fazendo conexão, você vai obrigatoriamente pousar em Toronto. E de Toronto, então, você vai fazer as conexões. Então, vamos lá. Aqui está a capital do Canadá, é Ottawa. É uma cidade que foi construída para ser capital do Canadá já unificado. A cidade mais populosa é Toronto. Toronto, hoje, conta uma população muito grande, é a quarta maior cidade de toda a América do Norte. Ela só perde para Nova York, Cidade do México e Los Angeles. A população total do Canadá é de 37 milhões. Gente, a gente tem que imaginar uma coisa. Se o Canadá é o segundo maior país do mundo, tá? Ele tem quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Ele está com 9 milhões, 900 e alguma coisa. Se ele tem 37 milhões, obviamente a densidade demográfica é muito pequena. Olha só, 3,2 habitantes por quilômetro quadrado. O Canadá, ele tem uma população bem menor que a do estado de São Paulo. Ele já esteve, principalmente nos idos dos anos 90 até 2000, sempre entre os 3 ou 4 primeiros IDHs. Hoje ele está em 12º, que é um IDH altíssimo. A gente tem que saber que até o 40º, 50º é o IDH bem alto. A renda per capita está girando em cima de 43 mil dólares, que é uma renda bem alta. E, vamos lá para o mapinha, o Canadá, ele é formado... Depois eu volto aqui. Ele é formado por 10 províncias que correspondem aos nossos estados. Uma... Tá? Labrador e Newfoundland, aqui, Ilha do Príncipe Eduardo, Nova Escócia, New Brunswick, Quebec, Ontário, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia. Essas são as províncias. E os territórios, Yukon, os territórios do Noroeste e o Nunavut, que é o território mais novo, que foi criado na década de 90, que é o território dos Inuits. Os Inuits são os antigos esquimós. A gente não pode usar essa palavra esquimó no Canadá, porque esquimó é uma designação muito pejorativa, quer dizer comedores de carne crua.
Então, é proibido de falar. Como é proibido chamar os primeiros habitantes de índios? São primeiros povos, primeiras civilizações, aborígene, índio, a gente não pode chamar. Então, está aqui o tamanho do Canadá. Se vocês separarem aqui no meio, ele é cortado por uma baía gigantesca. Tá? Essa baía tem quase 2 milhões de quilômetros quadrados, que é a Baía de Hudson. Por essa baía que os ingleses chegaram e entraram por essa parte oeste do Canadá. Os primeiros homens entraram por aqui. Está dando para acompanhar o laser? Tá dando para acompanhar, Marcelo. Manda um abraço. Os primeiros homens chegaram exatamente por aqui, que é a foz do rio São Lourenço. Tá? Na verdade, é o maior estuário do mundo. É gigantesco. Você não consegue avistar a outra margem de jeito nenhum. Vamos, então, continuar aqui, voltando só para falar uma coisinha que passou. O Canadá tem o seu chefe de governo, que é o ministro Pierre Trudeau. Ele é filho daquele ministro, né, o Trudeau, da década de 80, que ia para as reuniões de terno e tênis. Vocês devem lembrar disso. Ele quebrou as normas, o protocolo total, em usar terno com tênis. Aqui embaixo está errado. Ele é o 23º primeiro-ministro do Canadá, não é desde 2015, não. No total dos ministros. E a rainha de Estado continua sendo a rainha Isabel. Rainha Elizabeth. A Elizabeth é a chefe de Estado do Canadá. Ela tem um representante no Canadá, que é chamado de governador-geral. E o governador-geral é uma figura bem interessante. Eu queria nascer na próxima encarnação governador-geral, que ele só participa de festas e nada mais. Aqui outra coisa curiosa, que é um pouco da geografia do relevo do Canadá. Do lado direito, onde nós temos aqui as províncias, principalmente onde está Quebec, nós temos os montes Laurentianos, que é muito importante, que nada mais é a continuação dos montes dos Apalaches americanos. Aqui no meio, tá, em Manitoba, Saskatchewan e Alberta, é planície. Planície. Todo o norte do Canadá, aqui, ó, essa parte aqui e aqui, são florestas. 50% do Canadá é coberto de florestas, uma coisa impressionante. Então, aqui são florestas coníferas, é o que a gente chama de tundra, né? São aquelas árvores coníferas do inverno. E, no lado oeste, as montanhas rochosas. É aí na província de British Columbia, que nós vamos deixar para falar dessa parte na próxima apresentação. Nós vamos falar da costa oeste. Bom, resumindo a história do Canadá, a gente sabe hoje que o Canadá, os primeiros, né, europeus a chegarem no Canadá, os primeiros homens a chegarem no Canadá foram, obviamente, os aborígenes, que vieram pelo Estreito, né, de Bering, que era uma ponte de terra, né? Não havia aquele corte de mar. Eles chegaram ali por volta dos anos 20 mil, mais ou menos. Mas o primeiro homem europeu a chegar foram os vikings, que chegaram na região do Labrador e da Terra Nova, via Groenlândia. Se vocês observarem o mapa, vão ver que o Canadá está muito ao norte e facilita muito. Quer ver? Olha, isso aqui vai dar uma orientada em vocês. Olha só, vendo o globo, a gente consegue ver que o Canadá, olha aqui, o Polo Norte, e aqui está todo o Canadá. Então, o Canadá está bem ao norte do planeta. A Noruega está aqui, eles vieram navegando por aqui pela costa e chegaram nessa parte do Canadá. Há exatamente mais de 1000 anos atrás, muito mais de 1000 anos atrás. Espera aí. Um pouquinho de paciência, porque eu não estou enxergando. Vamos lá. Eles, então, depois disso, né, mais de 500 anos depois, o Joe Cabot, que era Giovanni Caboto, um italiano, veio a mando da coroa real britânica e explorou a costa do Canadá. Um pouco mais tarde veio o francês, Jacques Cartier,
Já Cartier desceu, entrou pela foz do Rio São Lourenço, percorreu quase o Rio São Lourenço todo e retornou. Mas eu diria que o homem que está errada a data aqui também é 1608, não 1808. Em 1608, o Samuel de Champlain funda a cidade de Quebec, chega até uma tribo chamada Hochelaga e funda a cidade de Ville-Marie, que veio ser a cidade de Montreal depois. E o que eles encontraram no Canadá, a princípio, e foi a grande dificuldade dos primeiros exploradores, foram justamente o contato com os aborígenes. Haviam duas tribos de índios no Canadá, na costa leste, que eram os Algonquins e os Iroquois, os iroqueses. Os Iroquois odiavam os franceses, se aliaram aos ingleses. E os Algonquins se aliaram aos franceses. Os outros povos que existiam eram justamente os inuís, os antigos esquimós. Então, para a gente ter uma ideia, o Canadá foi colonizado inicialmente pelos franceses. Os franceses desceram. Se eu estiver me alongando muito, tá, gente? Por favor. Os franceses desceram, entraram aqui pelo Rio São Lourenço, colonizaram toda essa parte do Canadá e, pelos Grandes Lagos, entraram pelos Estados Unidos e chegaram até New Orleans, que era chamada Nova França. A Nova França era gigantesca. Era toda essa parte do Canadá, mas todo meio interior dos Estados Unidos até a região de New Orleans, depois, então, tomada pelos Estados Unidos dos ingleses. Bom, aqui nós temos um dos símbolos do Canadá, que todo mundo deve ter ouvido falar muito, que é a Real Polícia Montada Canadense. A Real Polícia Montada Canadense foi criada nos anos de 1823 para apaziguar os exploradores de ouro que estavam indo para o oeste do Canadá. Eles fizeram uma marcha saindo de Toronto até a costa leste do a costa oeste do Canadá, na província de Alberta, de 3.000 quilômetros, onde eles apaziguaram os conflitos com os índios Sioux, os índios pé negros, os Blackfoot, que entravam em conflito com os exploradores da época. Desde então, a importância da polícia montada canadense, né? Além de ser um símbolo do país, hoje eles não andam só a cavalo, eles andam de avião, helicóptero, eles andam de... As apresentações clássicas são a cavalo, são 20.000 homens super bem treinados, é mesmo que uma elite, né, da polícia canadense. Não sei se vocês lembram uma das aparições da polícia montada do Canadá no filme dos Intocáveis, onde aquela parte que eles estavam trazendo as bebidas do Canadá e eles vêm a cavalo para intervir. É os Intocáveis, é? Vamos lá. Bom, o Canadá é um país que vai muito bem, obrigado. É um país que pertence ao G8, ele pertence ao G20, ele pertence à OTAN, à OMC, à OEA, enfim. E ele é um dos países mais ricos do mundo. O Canadá ele tem riquezas minerais bem grandes. Ele produz hoje todos os grandes minerais que o mundo moderno precisa. Ele é primeiro produtor de urânio, de chumbo, ele é um terceiro de ouro, prata, estanho, uma série de cobre, cobalto, ele produz tudo. Minérios, né, minério de ferro, petróleo, ele hoje se você contar com xisto betuminoso, que são as areias petrolíferas que você encontra no norte de Alberta, ele é o terceiro produtor mundial de petróleo, perdendo apenas da Venezuela e da Arábia Saudita. Então, ele é um país extremamente
industrializado, né? Se a gente colocar aí o setor primário, não muito desenvolvido, apesar de ocupar uma grande parte do país, mas é apenas 2%, que é a agricultura. O setor secundário, que é a indústria, ocupa 29%, e o restante é o setor terciário. Agricultura, planta-se bastante coisa no Canadá, mas principalmente trigo, que é um grande exportador. Todas aquelas planícies centrais do Canadá são plantações de trigo, e aveia e outros mais, e o que restante que tem são leguminosas, mas não em grande escala. Aqui a gente colocou um aviãozinho da Bombardier, né, que é uma das grandes indústrias canadenses. Ela não fabrica só avião, mas fabrica carros de combate, tanque de guerra e uma série de coisas. A Bombardier está situada na cidade de Quebec. Tem que lembrar o seguinte: província de Quebec, tá? É a maior província do Canadá. É o tamanho do estado de Amazonas. Vocês imaginem o tamanho do Canadá. E com a capital, Quebec. Eu quis mostrar um pouco aí os animais. O Canadá é um país muito grande. E é um país de vida selvagem. Ele é extremamente selvagem. A gente tem que pensar que 80% do Canadá não é ocupado pelo homem. Então, eu mostrei desses bichos aqui pelo bisão, tá? Que foi uma das primeiras riquezas encontradas, e a primeira coisa que o europeu foi atraído para explorar o Canadá foi esse bicho aqui, ó, o castor. Gente, eles entravam pela Baía de Hudson para fazer exploração de peles. Aquele filme do Leonardo DiCaprio mostra bem isso. Eles chegavam nos navios grandes, aí entravam pelos rios em pequenos navios, até chegar às aldeias indígenas. Eles, amigavelmente com os índios, faziam as trocas. Eles levavam aí aquela bugigangarada, armas, cobertor, bugigangas, e os índios davam pele de castor. Para vocês terem noção, na época, século XVII, XVIII, na Inglaterra, uma cartola com pele de castor valia aproximadamente 7 a 8 libras. E o salário médio era de 2 libras. Então era muito valiosa. Cada navio desse levava aproximadamente 16 mil peles de castor. O bichinho praticamente quase foi extinto. Levava 16 mil peles cada navio para a Europa. Aqui tem o ganso canadense, enfim. É uma fauna muito rica no Canadá. Bom, isso aqui é uma coisa interessante. Eu botei essa foto porque é o seguinte: primeiro, o Canadá, ele é um país, ele se auto-intitula, tá? É uma lei. Ele é um país multicultural. É o país que mais recebeu imigrantes até hoje, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial vieram principalmente, logo depois da guerra, 500 mil italianos, 200 mil portugueses que moram em Toronto, e aí vieram ucranianos, alemães, escoceses, irlandeses, obviamente ingleses, e mais recentemente os filipinos, os chineses, os coreanos, os indianos. Então é um mosaico muito grande. E a diferença do Canadá para os outros países, nesse sentido, é o seguinte: o Canadá permite que cada povo continue com seus costumes, com a sua própria língua, morando dentro do Canadá. Eles são canadenses, mas o Canadá permite, ele tem essa tolerância. Essa tolerância já vem da história do Canadá, porque quando os franceses foram dominados pelos ingleses, os ingleses vendo que não conseguiriam abafar a cultura. A gente tem que imaginar o seguinte: o Canadá foi colonizado por franceses e logo depois ingleses. Tem que pensar o seguinte: os franceses e ingleses, historicamente, são arqui-inimigos. Os franceses são católicos, os ingleses são protestantes. Agora você imagina conviver dentro de um país só, né? A tolerância que teve que haver. A gente sabe que os
Vou chegar um pouco mais tarde lá, mas a gente sabe que os franceses, né, se consideram quebequenses e pronto, não se consideram canadenses. Então tá aí. Esse mosaico é muito bacana dentro do Canadá. Toronto, por exemplo, a maior cidade canadense que nós vamos entrar daqui a pouco. 180 línguas são faladas dentro de Toronto. É uma coisa assim, espetacular. Vamos lá. Eu queria dizer, antes de entrar aqui na moeda, que o Canadá, oficialmente, ele é um país bilíngue, tá? Essa palavra Canadá vem da origem algonquim, que quer dizer canata, quer dizer povoado. Tá? Todas as palavras, a maioria das palavras, Toronto, Ontário, Quebec, são todas palavras indígenas. Bom, a moeda canadense está aí, ela geralmente ela está variando entre 25% a 30% abaixo do dólar americano. O câmbio ele varia, tá? Aqui nós temos as cédulas, são todas em plástico, não existe mais cédula de papel. A gente pode lavar o dinheiro literalmente. Aqui são as moedas canadenses. As moedas canadenses, elas contam a história do Canadá. É fantástico. Aqui, o símbolo do Canadá, tá, que a gente vê na bandeira do Canadá, que é o maple, a folha do maple, que é o símbolo, nós vamos falar sobre o maple um pouquinho à frente. O castor, a riqueza que eu falei para vocês, os barquinhos à vela que adentravam os rios à procura da pele, o loon, que é um pato selvagem, o caribu, né, que é um viadão, tipo elk, e a moeda de 2, essa aqui é a moeda de 25, é a moeda de 1, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Essa daqui é a moeda de $2. Ô, meu pai. Eu fiz uma brincadeira aqui. Quando eu disse para vocês que imagina como foi difícil essa adaptação. Então, essa tolerância do canadense vem daí. O inglês chegou um momento que ele viu, não vou conseguir mudar o francês. Então, vamos permitir que eles sejam católicos, que eles continuem com a religião deles, vamos permitir que ele continue falando a língua deles. Então, é aquela coisa. Só que o francês, o quebequense, né? Quando eu digo francês, é o cidadão de Quebec. Ele quer se emancipar do Canadá. Ele quer se tornar um país independente. Então, aqui uma brincadeira só, que eu fiz aqui. Quando você chega em Quebec, eles adoram fazer isso. Eles mostram a moeda de dois dólares e perguntam para você assim, vamos voltar aqui para vocês verem. A moeda de $2 é essa, ó. Eles perguntam assim, quantos animais tem nessa moeda? Bom, de um lado é o urso, do outro lado é a rainha da Inglaterra. Então você fala, pô, eu estou vendo aqui um animal, é o urso. Aí eles fazem essa brincadeira aqui. Eles viram a moeda de cabeça para baixo e as patas do urso viram 4 pinguins. Né? Depois, você vira o bumbum do urso para cima, tá dando para ver? É um tiranossauro de lado, a cabeça do tiranossauro, com a boca assim, ó. E aí você, obviamente, vai perguntar, e o quarto animal? Eles falam, tá aqui, é a vaca da rainha. Eles, kkkkkk, é a diversão dos franceses. Agora você imagina isso, você ser francês, os seus pais serem franceses, os seus avós serem franceses, e você ter que ser súdito da rainha da Inglaterra, de um país historicamente inimigo, né? Então é complicado isso. Bom, o que a gente sempre faz na costa leste do Canadá são essas cidades aqui. Tá? O básico da costa leste é Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec e Montreal. As distâncias, às vezes, são pesadas. Né? Por exemplo, entre Toronto e Ottawa são 404 quilômetros. Mas a gente vai fazendo coisas pelo caminho, não é uma viagem de ponto a ponto. Então a gente faz uma parada e eu vou contar para vocês como que a gente faz essa viagem. Pode ser também de trem, embora o sistema ferroviário do Canadá seja igual ao americano, não tem trem de alta velocidade. Por exemplo, a Trans-Pacific Railway, que é aquela estrada que corta de Toronto até
Vancouver, de costa a costa do Canadá, com mais de 6 mil quilômetros, você fica 90 horas dentro de um trem. É muita coisa, é muito cansativo, né? E nem todo mundo tem cabines. Você tem uma classe só que você tem cabines, a outra você vai sentado. Então, realmente, as distâncias são muito grandes. É um país muito grande. Outra coisa que a gente tem que pensar do Canadá é a seguinte: ele é banhado por três oceanos: Pacífico, Atlântico e o Ártico. Então, ele tem a maior costa do mundo. É uma coisa incrível. Quando a gente fala costa, a gente não conta só as costas, a gente vai contando as ilhas. Como ele tem milhões de ilhas, o Canadá tem 240 milhões de quilômetros em costa. É uma coisa assim, não dá para imaginar. É gigantesca a costa do Canadá. Bom, a primeira cidade é Toronto. Toronto está dentro da província de Ontário. É a província mais desenvolvida, é a província mais populosa, quase que 38% da população do Canadá está em Toronto. Toronto nem sempre foi a primeira cidade do Canadá. A primeira cidade do Canadá até a década de 70, maior e mais cosmopolita, era Montreal. Depois da década de 70, Toronto teve um crescimento muito grande. Então, é por lá que a gente chega, no aeroporto de Pearson. De Pearson para o centro de Toronto são 28 quilômetros, aproximadamente 30 minutos. E é uma cidade que é extremamente cosmopolita, você vai ver gente do mundo inteiro, restaurantes, você come o que quiser, né? Comida do mundo inteiro. É espetacular, uma cidade divina. O que a gente está vendo aqui é o skyline da cidade, o prédio mais famoso e mais importante é essa torre, que é a CN Tower. CN Tower é o símbolo de Toronto, foi uma torre construída aí nos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, foi a maior torre do mundo durante muito tempo. Ela tem 550 metros de altitude, continua sendo a maior torre do mundo ocidental. Então, aqui uma das primeiras, essa foto aqui da direita é muito antiga. Hoje, toda essa área que pertence, né? Você vê o Lago Ontário, que está margeando. Nós temos os 5 grandes lagos canadenses, tá? Dos 5 grandes lagos no norte da América do Norte, perdão. Desses 5 grandes lagos, 4 banham o Canadá e os Estados Unidos. Apenas um banha só o território americano, que é o Lago de Michigan. E um dos grandes lagos é esse aqui, que está aqui, é o Lago Ontário, que banha toda a cidade de Toronto. Um lago muito grande, ele tem profundidades aí de até 270 metros, lindo, azul, 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 com ilhas que você pode passear daqui do porto, pegar um barquinho e até as ilhas, passear de bicicleta, é onde se tem a melhor vista da cidade. Bom, a atração do lado da CN Tower, que é também um restaurante giratório, é o maior restaurante giratório do mundo, ele demora aproximadamente 70 minutos para fazer um giro completo, e nos dias mais bonitos, nos dias de céu azul, você consegue avistar Niagara Falls, que está a 120 quilômetros, 128 quilômetros de distância. Aqui abaixo dele, você tem hoje chamado antigo Dome, Sky Dome, e hoje chama Rogers, que foi comprado por aquela empresa particular de telefonia. O Rogers é um estádio espetacular, coberto. Olha aqui a gente consegue ver a cobertura dele. Só o Rogers Center, o estádio, gasta mais energia que toda a província, por exemplo, da Ilha do Príncipe Eduardo. Ilha do Príncipe Eduardo, as pessoas vão lembrar dela por aquela série que é Anne, né? As mulheres adoram essa série, é uma série fantástica, que é passada na Ilha do Príncipe Eduardo. Mas vamos voltar para aqui pro. É muita coisa para falar, gente. Esse estádio ele se adapta a beisebol, a futebol americano, e ele fecha
toda coberta em 20 minutos. Dentro dele a gente tem, eu não sei se ainda tem mais, mas tinha o maior McDonald's do mundo, tem um hotel, você compra suítes do hotel, você de dentro da sua suíte você vê os jogos, e ele é utilizado pelo Toronto Blue Jays, que é o time de beisebol, e os Argonautas, que é o time de futebol americano. E é usado 270 dias por ano para espetáculos de shows e esporte. Cabem aí, por exemplo, beisebol, 48 mil pessoas, quando é futebol, 50 mil pessoas. É móvel a arquibancada. Espetacular. Outra atração de Toronto é o Royal Ontario Museum, que vocês veem que é uma mistura de uma construção clássica de 1800, uma construção contemporânea em forma de diamante. Foi do mesmo arquiteto que fez lá o novo... lá de Nova York, tá? Onde eram as Torres Gêmeas. Nós temos aqui em Toronto o Hall da Fama do hóquei. O principal esporte do Canadá é o hóquei. O canadense ele já nasce patinando. Ele é um fanático pelo hóquei, ele inventou o hóquei, tá? O hóquei nasceu aqui, como também o basquete. Pouca gente sabe que o basquete foi inventado no Canadá. Mas o canadense, pequenininho, a criança, antes de ela aprender a andar, ela já está patinando. Então, é o esporte canadense mais popular, está aí também uma parte externa do Hall da Fama, tem um museu, apresentações, vídeos, está aí os pequenininhos já jogando hóquei. O Canadá sempre foi a maior seleção do mundo, tem aí os que competem com ele, Estados Unidos, Rússia, República Tcheca, Ucrânia, mas o Canadá é o que detém mais títulos e os times canadenses também da liga. É um esporte violento, né? 6 para cada lado, e, incrivelmente, o patinador, o hóquei sobre o gelo, tá, gente? Incrivelmente, o patinador consegue atingir uma velocidade de 160 quilômetros. É incrível. Eu já fui ver uma partida dessa, é impressionante. Extremamente violenta, né? Vale bater e tudo, só não vale bater com um taco em cima do outro. Essa aqui é uma outra atração, que é o parlamento. Aqui é o governo estadual. Né? Aqui é a Câmara Legislativa da província de Ontário. Capital de Ontário, Toronto. Capital do Canadá está em Ontário, mas é Ottawa. Essa é um conjunto que eu acho muito bonito, que é a prefeitura moderna com a prefeitura antiga do lado. Aqui ao lado tem um prédio todo envidraçado que você consegue fotografar a prefeitura antiga refletida no espelho. Esse prédio aqui, gente, futurista desse jeito, foi construído em 64. E ele tem uma simbologia muito interessante. Quem vê de avião, balão ou vista aérea, por cima é um olho. É como se a população estivesse de olho aberto, olho vivo nas funções do governo. Para 1964, era um prédio bem avançado. Aqui a gente botou, até brincando, nas histórias em quadrinhos antigas já aparecia ele, e aqui no Star Trek, olha lá, ó, era uma das cidades lá, do planeta que eles pousavam, que era a prefeitura de Toronto. Eduardo, está muito lento? Está passando o tempo? Não, está ótimo, Marcelo. Estamos curtindo aqui. Estamos bem. Vamos lá. Então, uma outra atração é a Casa Loma. A Casa Loma é um castelo, tá, no estilo normando, é um normando gótico, é um estilo meio maluco, que no início do século XX, um milionário mandou construir. Imagine vocês que tem 97 cômodos, é gigantesco. Ele não conseguiu terminar a construção, porque ele foi à falência, ele era um investidor da Bolsa de Valores, e isso daí foi para a municipalidade, virou um centro de visitação. É espetacular, você tem salões imensos, um mobiliário, você tem a cavalariça, a sala de armas, e Casa Loma, quer dizer, a casa que está numa colina, e tem uma vista muito interessante também. Na época, tá, custou 3 milhões de dólares, atualmente seria mais ou menos uma coisa de 200 milhões de
de dólares canadenses. Oh, meu Deus, eu vou acertar isso aqui. Vamos lá. Outra atração fantástica, essa é mais recente, é o Distillery District, que é, na verdade, uma antiga destilaria, que era a maior destilaria do mundo no final do século XIX. A gente tem que pensar que o Canadá, né, antes da Segunda Guerra Mundial, era um país de lenhadores, pescadores e alcoólatras. Bebia-se muito no Canadá. O Canadá aproveitou muito a coisa do inglês, do escocês, né, para fabricar uísque e outros destilados, e o mercado consumidor, que era os Estados Unidos. Então, eles transformaram toda essa destilaria, que é gigantesca, nesse estilo tijolinhos, em academias bares, restaurantes, salas de arte, de apresentação, galerias de arte, e no verão é apresentação o tempo todo. A gente tem que pensar que o Canadá é um país de uma amplitude térmica muito grande. Faz muito frio no inverno, muito. O inverno é rigoroso. Por exemplo, Toronto. Toronto consegue atingir até 30 e tantos graus no verão e menos 30 no inverno. Então, quando a gente fala em primavera e verão canadense, é muita festa nas ruas, festivais. O canadense precisa tomar sol, ele precisa fazer coisas na rua, porque depois são 6 meses de muito frio. Outra atração, está aqui ainda, é a destilaria. Aqui uma foto bem no verão, né? Você consegue ir pedalando por lá, você tem uma ciclovia que atravessa toda Toronto, margeando o Lago Ontário, que é uma das coisas mais bonitas que tem. Aí é um bar. Aí a gente botou essa foto aí, Yorkville. É o bairro, né, rico, onde tem os restaurantes mais caros, onde tem os bistrôs fantásticos, as casinhas todas em estilo georgiano e vitoriano. É um lugar bem gostoso para passear, lojas de grife. Bom, aqui uma das coisas interessantes da cidade. Como eu disse para vocês, o Canadá é um país muito frio, tá? A costa leste é mais fria do que a costa oeste. Por exemplo, Ottawa é a segunda capital mais fria do mundo. Ela só perde para a capital da Mongólia, que agora me fugiu o nome. Bom, enfim, extremamente frio. Eu já cheguei a pegar em outubro, em Ottawa, menos 30 graus. Então, para fugir desse frio, o que eles fizeram? Construíram 35 quilômetros de cidade subterrânea. Cidade subterrânea liga 35 quilômetros de corredores, 2.000 negócios entre restaurantes, lojas, lavanderia, sapataria, tudo que você imaginar que tem, em cima tem embaixo. Então você sai da sua casa, você liga o seu carro por controle remoto, dentro da sua casa, ele já vai aquecendo. Tá? Você entra dentro do carro já aquecido. Essas cidades subterrâneas ligam as estações de metrô a cidade subterrânea e a 50 prédios no centro da cidade, 50 torres. Então você pega o metrô, parou seu carro perto da estação do metrô, pega o metrô, vai para o centro da cidade. A cidade é muito espaçada, né? Os prédios que a gente vê são só no centro. É uma das cidades mais arborizadas do mundo, inclusive. E você, por debaixo da terra, aquecido, não precisa pegar o frio rigoroso que tem nessas cidades aí. É sensacional. Aqui uma das galerias que eu acho linda. Aqui do lado tem um dos restaurantes prediletos dos turistas, que eu levo muito, que eles adoram, que é um restaurante, é o Marché, onde você escolhe a sua comida, da Movenpick, da cadeia Movenpick, espetacular. Tem uma escultura de rua. Aqui, talvez a rua mais badalada, né? A Yonge Street, é a rua mais badalada e movimentada
de Toronto. Nela a gente encontra o maior shopping de Toronto, que é o Eaton Center. É um shopping gigantesco, já foi um dos maiores do mundo. E essa rua tem uma curiosidade, olha no mapinha aqui. Ela sai de Toronto e vai para o interior do Canadá com o mesmo nome. Ela tem 1.896 quilômetros. É a maior rua do mundo. O Canadá é todo superlativo, né? É tudo muito grande. Outra atração, se você sair um pouquinho, né? Tem para tudo, tem para todos os gostos, todas as idades. Você anda 50 quilômetros, você vai para o Canadá Wonderland, é um parque gigantesco, onde tem 17 rodas gigantes, tem um parque do Snoopy lá dentro, sensacional. Você tem dentro da cidade um aquário, esse aquário é mais recente, maravilhoso, sensacional, o Ripley's Aquarium, está aqui por fora, uma imagem por dentro. A gente botou, inclusive, um jantar, né, feito lá dentro, olha, uma recepção. Isso aqui é uma ideia, né, para Ipiranga. Outra coisa que é imperdível é o St. Lawrence Market. Esse daqui é sensacional. Você encontra tudo que você quiser do mundo aí dentro. Todas as iguarias e as melhores do mundo. E você pode comer aí o famoso sanduichinho Pimil, que é o símbolo de Toronto, uma das comidinhas do Canadá, que nada mais é que um pão macio, com um bacon bem grossinho de lombo por dentro, e por fora do bacon eles colocam farinha de milho. É uma delícia. Tomar uma cervejinha gelada, sentar aí, espetacular. E dentro você consegue comprar o que você quiser do mundo inteiro. Olha só, o interior do mercado, sensacional. É imperdível, é visita obrigatória. Vamos lá, que a gente já está... Bom, a temperatura a gente já falou. Bom, saímos de Toronto, viajamos 120 quilômetros e vamos até uma das maiores atrações do Canadá, que é Niagara Falls. Você pega uma rodovia que tem 8 pistas de cada lado, chamada Queensway, até chegar a uns 30 e tantos quilômetros na água, onde você vai pegar uma estradinha que é uma coisa assim de conto de fadas, tá? Essa estradazinha. Nessa estrada você vai encontrar... nós vamos ver primeiro uma das eclusas, um canal que tem 8 eclusas. Os lagos são todos interligados, os grandes lagos. E eles têm a maior navegação fluvial do mundo. Você pode sair lá de Michigan e desaguar lá no leste do Canadá, em Quebec. São 3.800 quilômetros de via, onde navios gigantescos podem percorrer desde a foz do Rio São Lourenço até o interior dos Estados Unidos. Então, aqui, um dos canais que liga o Lago Ontário ao Lago Erie. Não é Erie, não, é Erie porque é nome indígena. São 8 gigantescas eclusas que permitem os navios. Então, os lagos estão 100 metros acima um do outro. Então, se não tivesse isso aí, os navios cairiam nas cataratas. Pô, é muita coisa para falar. Bom, no caminho a gente vai ver aí uma das partes mais gostosas da viagem, que é degustar um bom vinho dentre as 86 vinícolas que tem na região. Lá você pode agendar um bom almoço, os restaurantes são sensacionais, e degustar, além dos vinhos normais, o vinho mais típico da região, que é esse aqui, que é o Ice Wine. É um vinho doce de sobremesa, tem que tomar ele bem geladinho, as uvas são colhidas ainda congeladas, é uma forma especial de vinho e praticamente é do Canadá. No caminho a gente encontra essa cidadezinha linda que chama Niagara-on-the-Lake. Foi a primeira capital do Canadá, é uma cidade toda estilo georgiano, toda florida. O Canadá valoriza muitas flores, porque as flores são sazonais, obviamente. Então, na primavera e verão, está tudo florido. Essa cidade é um pitel, as lojas, as lojinhas, lojas de enfeite de Natal. O pessoal fica louco. É muito bacana. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Está aqui mais um pouquinho das lojinhas de Niagara-on-the-Lake, que é parada obrigatória. Continuando, passamos pelo relógio floral e
chegamos, então, à famosa Niagara Falls. As pessoas costumam querer comparar, pô, Niagara com Foz do Iguaçu, são coisas distintas, né? Foz do Iguaçu são 276 quedas, mas a água é marrom. Aqui são 3 quedas, mas essa água azul linda. Essa aqui é a parte das cataratas canadenses. 57 metros de altura e passeios variados. Você pode, desde sair daqui de cima e descer numa tirolesa até quase na água, fazer um passeio nesse barco que nós vamos mostrar, era chamado Maid of the Mist, agora mudou o nome, Hornblower. Esse passeio vai ser fantástico, você vai quase que debaixo das cataratas, molha bastante, mas é bem bacana de fazer. E outra visita que é obrigatória é você almoçar ou jantar nessa torre giratória chamada Skylon, que você tem uma vista de 170 metros em cima das cataratas. Aquela foto tradicional é tirada da Skylon Tower. Então, essas são as cataratas do lado americano. Atenção, Niagara Falls são 2 cidades. Niagara Falls americana, que é essa que vocês estão vendo aí, ó, do lado americano. Tá? Então, tem várias pontes que ligam um lado ao outro. A principal é a Rainbow Bridge, que está aqui do lado esquerdo. E as cataratas canadenses são aquelas mais bonitas. Aqui, ó, Canadá, Ilha das Cabras no meio, tá? E cataratas americanas. Vários malucos já se jogaram dessas cataratas. Antigamente, eles gostavam de entrar dentro de barris. A primeira foi uma professora, uma mulher, forrou o barril com colchão, entrou no barril e se jogava das cataratas. Poucos sobreviveram. Ela sobreviveu. E Niagara Falls não é só o passeio às cataratas, né? Você tem essa rua aí, que é Clifton Hill, que tem de tudo, museu de cera, acredite se quiser, enfim, uma série de restaurantes, uma roda gigante, essa roda gigante, se não me engano, ela tem 87 metros e tem uma visão ampla da cidade. Só uma coisa, o americano e o canadense são mestres em fazer atração, né? Eles conseguiram transformar isso numa coisa fantástica. São torres, você tem cavernas que você entra e sai por aqui atrás das cataratas, ou seja, você desce no subterrâneo e sai nas cavernas atrás da água, você tem o passeio de barco, você tem cassinos. É famosa a cidade pela lua de mel, né? Marilyn Monroe frequentava, aqueles artistas americanos da década de 40 e 50 fizeram a fama de Niagara. É um passeio imperdível. Está aí continuando a Clifton Hill, com várias atrações. Bom, voltamos para Toronto e aí vamos em direção a Ottawa. Do meio do caminho, nós temos a primeira capital do Canadá, que é essa cidade, Kingston. Ao lado de Kingston tem uma universidade muito famosa, a Queen University, está aqui, ó, Toronto, pegamos a estrada, Kingston. Em Kingston, a gente para fazer um passeio sensacional, que é o passeio das 1000 ilhas do Rio São Lourenço. Na verdade, são 1887 ilhas no meio do Rio São Lourenço, numa parte exatamente onde faz a fronteira Estados Unidos, estado de Nova York e Canadá, aonde termina o Lago Ontário e começa o Rio São Lourenço. Então, olha que bacana, todos os lagos interligados. Sai no São Lourenço, sai no Lago Ontário. O Lago Ontário forma o Rio São Lourenço, que vai desaguar no mar. E aí você vê, tem ilhas que cabem uma casa só, e outras gigantescas com esses castelos. É um passeio de 1h20, super agradável para descansar. Daí nós vamos então para a capital do Canadá, que é Ottawa. Os canadenses falam de Ottawa. Primeira vez que eu cheguei, Ottawa. Ottawa é fantástica, ela foi construída propositalmente mais para o interior, tirando ela da fronteira americana. Por quê? Após a independência do Canadá, que começou com Baixo e Alto Canadá, que era Quebec e Ontário, os Estados Unidos
queria invadir o Canadá. Então, eles tiraram da fronteira ali de Kingston e construíram essa cidade nos moldes clássicos britânicos, afastada da fronteira para proteger dos americanos. Essa foto fantástica é do parlamento, né, sede do governo do Canadá. O primeiro-ministro trabalha aí dentro. Está aí uma foto do parlamento já um pouco mais no outono. A gente tem que pensar que no outono o Canadá fica espetacular, colorido do amarelo até o vermelho, passando por todas as matizes de laranja, que é essa variação que o maple dá no outono. É uma das coisas mais fantásticas que tem. Outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o Canadá, até 1950, não chamava Canadá, chamava domínio canadense. Era praticamente ainda um domínio, né, participar do Commonwealth, dos países, comunidades dos países britânicos. E o Canadá veio se tornar praticamente totalmente independente da Inglaterra só na década de 80, com o Ato do Canadá, que realmente manteve só a figura da rainha como uma coisa simbólica, mas a independência mesmo definitiva do Canadá da Inglaterra. Aqui nós temos a famosa troca da guarda, nos moldes da troca da guarda de Londres, que é feita somente na primavera. No dia 1º de julho, que é o Dia do Canadá, é uma festa sensacional, as pessoas gostam muito de ver. Está aí, novamente, o castelo, né? O palácio. Aqui chama-se a Torre da Paz. Aqui, essas chamas vêm de um gasoduto de 4.000 quilômetros, lá da província de Alberta, que produz muito gás. E é a chama eterna com o símbolo de todas as províncias ao lado dele. Muito bonito. A visitação interna também no palácio, a biblioteca dele é toda em madeira, é uma coisa espetacular, espetacular. Bom, só para vocês verem, o maior ringue de patinação do mundo, tá? Do mundo, são 8 quilômetros de canal congelado que está dentro da cidade de Ottawa. Esse canal foi construído pela mão do homem picareta de Kingston, onde eu mostrei para vocês, a primeira capital, até Ottawa, para fazer as embarcações fugirem dos americanos. 200 quilômetros navegáveis de canal construído a pá e picareta, margeado por bosques, 400 quilômetros de ciclovia. Assim, você tem outro... No Canadá você tem outro planeta, né, gente? Você tem que imaginar que nessas estradas você vê casas sem muro, sem cerca, tudo gramado. Você pensa que em cada casinha daquelas vai ter uma tortinha de maçã, né? Ali esfriando, porque é sensacional. A segurança é realmente máxima. Vamos então. Então esse canal chama-se canal Rideau, que é cortina em francês. Esse canal no inverno, está aqui ele congelado, ó. São 8 quilômetros de patinação. E tem um festival também de esculturas no gelo, que é sensacional. Vamos lá, continuando, Canadá. Aqui a parte, continuou no Ottawa, a parte antiga da cidade, os restaurantes, todo nesse estilozinho vitoriano. Come-se muito bem. Eu gosto de comer muito numa cadeia, come-se muito peixe, né? Salmão, king crab, bacalhau fresco e carne, né? A gente tem que pensar que a carne do Canadá é muito boa, e apesar de cara, porque nas planícies você tem a criação abundante do gado, e tem uma coisa que eu gosto muito, uma cadeia chamada The Kegs, primeiro restaurante do Canadá, a melhor carne que eu já provei no mundo. Aqui, a Galeria de Arte Moderna, para os franceses, a Galerie de Beaux-Arts. Uma coisa que é importante, Ottawa, é muita informação para dar. Ottawa, como o Canadá é bilíngue, Ottawa é oficialmente bilíngue. As universidades têm que dar aula em 2 línguas, as placas nas ruas têm que estar em inglês e francês, tudo tem que estar nas 2 línguas. É o único lugar que é obrigatório
a você ter oficialmente as duas línguas. Essa aranha, né, com quase 10 metros de altura, é muito famosa, escultura aí de uma finlandesa. Aqui, só para vocês terem uma noção, o canal Rideau, ele sai aqui em Ottawa, que é banhado pelo rio Ontário, que faz a divisa entre a província de Quebec e Ontário. Nós atravessamos a ponte para o outro lado, apenas uma ponte curtinha, e chegamos à cidade de Gatineau, já na província de Quebec, não a cidade de Quebec. E visitamos o mais lindo museu do Canadá, feito por um índio, arquiteto índio. As formas são as formas do vento. Aqui dentro tem toda a história do Canadá, desde o homem pré-histórico até o homem moderno. A maior coleção em espaço fechado de totens do mundo. É um museu interativo, você sente cheiros de floresta, sons. É um dos museus mais espetaculares que eu conheço no mundo. Saindo de Ottawa, a gente vai em direção à cidade de Quebec. No caminho, visitamos essa Upper Canada Village. É uma vila nos moldes de 1800, que funciona como há 200 anos atrás, as pessoas vestidas e trabalhando como há 200 anos atrás, falando como há 200 anos atrás, trabalhando na padaria, trabalhando na confeitaria, capinando, arando a terra. E você chega para eles, eles não falam, oi, eles continuam falando como se fosse na época deles. Eles não dão atenção ao visitante. Muito interessante. O Canadá tem bastante disso. E aí, atravessando de Ottawa, passando por Montreal. Por que eu vou deixar Montreal por último? Porque a gente vai pegar depois, no final, um avião para ir para a costa oeste. Tá? Então, eu vou para Quebec City, cidade de Quebec, capital, Quebec. Tá? Maior província do Canadá, 1,5 milhão de quilômetros quadrados, maior que o estado do Amazonas, é uma coisa gigantesca, praticamente que 8 milhões só de habitantes, muito pouco povoada e, muito interessante, colonização francesa. Agora nós vamos para a parte francesa do Canadá. É linda a cidade. Uma curiosidade que eu acho bem interessante, todos os canadenses, os franco-canadenses que moram no Canadá hoje, são descendentes de apenas 8 mil homens e praticamente 1.500 a 2.000 mulheres. Eram 8 mil caçadores de peles, tá, que vieram para o Canadá. O rei Luís XIV achou que tinha poucas mulheres, queria assentar aí mais cidades, mandou, eram chamadas as mulheres do rei, 800 mulheres da França para ir, e praticamente todos os moradores, dos 8 milhões de moradores de Quebec, eu diria que 6 milhões são descendentes desses 1.000 e poucos franceses que vieram. O cartão postal da cidade é o Chateau Frontenac, que é esse hotel espetacular, onde o Churchill e o Roosevelt estiveram aí reunidos para conspirar o ataque, né, do dia D. Esses hotéis, tanto esse como o Chateau Frontenac, o Royal York em Toronto, eram da cadeia Canadian Pacific, hoje são administrados pela Fairmont. Esse hotel tem mais de 650 apartamentos. É sensacional. Eu, na época da Soletur, eu trabalhei quase 14 anos na Soletur, e a gente ficava hospedados nesses hotéis castelos da cadeia Canadian Pacific. O Chateau Laurier, que é de Ottawa, todas as louças e a prataria deles estava vindo pelo Titanic. E afundou, obviamente, né? Junto com um dos administradores do hotel. Bom, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção para Quebec é o seguinte: a bandeira foge totalmente a todas as bandeiras de todas as províncias do Canadá que tem a bandeirinha da Grã-Bretanha do lado. Aqui são 4 flores de lis, que é o símbolo da monarquia francesa. O quebequense, ele não diz que é canadense, ele diz que é quebequense. Quando eu estive a primeira vez no Canadá, em 1991,
E o Canadá era bem diferente, né? Não tinha tanto turista. Eu coloquei um pin, um botãozinho com a bandeira do Canadá no meu blazer. Primeira coisa que eles fizeram ao chegar em Quebec foi colocar um botão com a bandeirinha de Quebec. Então, eles são bem ferrenhos, assim, regionalistas. Por duas vezes tivemos aí uma votação, um plebiscito para votar a independência de Quebec, o último por 1%. Né? Não se emancipou. Eu acho que o Canadá perde muito, porque grandes riquezas hidrelétricas e minerais estão em Quebec. Então, o país vai perder muito. Agora, o quebequense quer isso de qualquer jeito. Né? Junto com aquela cidade da Colômbia, Cartagena, as únicas cidades muradas das Américas, é uma cidade totalmente murada, e é como se você estivesse entrando numa pequena cidadezinha francesa do interior da França. É linda, é uma cidade bucólica, cheia de bistrôs, restaurantezinhos, é a minha predileta da costa oeste, junto com Ottawa, que eu adoro Ottawa. Ottawa, você pega uma bicicleta e pedala com um grupo, o grupo adora os jovens, obviamente, tá, Varaldo? Pedalar naquelas ciclovias espetaculares. Então, você tem a cidade alta, que está ali na altura do Frontenac, 90 metros para baixo, descendo por um funicular ou por uma escadaria, você chega na cidade baixa antiga. Você tem a cidade alta antiga e a cidade baixa. Aqui um pouco, né, a gente vendo, é uma cidade muito, bate um vento, porque é o seguinte, esse nome Quebec é um nome indígena e foi escolhida pelo Jacques Cartier e pelo Samuel de Champlain de fazer um assentamento ali. É uma das cidades, obviamente, mais antigas da América do Norte, porque é onde o rio estreita. O estreito são 800 metros, quase 1 quilômetro, de uma margem à outra. E é onde ele estreita, e esse nome Quebec quer dizer aonde o rio se estreita, na linguagem dos índios iroqueses, ou Iroquois, como os franceses falam. Aqui um pouquinho mais da cidade antiga. Olha, comida francesa da melhor qualidade, bistrôs franceses, sopinhas maravilhosas, tudo da culinária francesa, né? E o dia que os quebequenses ficam mais oriçados é o dia 24 de junho, vai chegar agora, que é o dia de Saint-Jean-Baptiste. É o padroeiro, o Dia Nacional de Quebec. Eles vestem roupas típicas, pintam a bandeira na cara e enlouquecem. Bebem 48 horas sem parar. Outro ponto de atração é as planícies de Abraão, linda. Em cima você tem uma vista do rio, tudo gramado, onde houve a principal batalha entre ingleses e franceses, saindo aí com a derrota dos franceses. O general Wolfe derrotou o general Montcalm. Os dois morreram na batalha, mas os franceses venceram. Olha que espetáculo! Era fantástico ficar hospedado aí. Muito bom. Eu fiquei hospedado aqui nessa torre espetacular. Bom, aí uma vista do Rio São Lourenço, na parte que ele mais estreita, de Quebec para frente, gente, ele vai só se alargando e vai aparecer o maior estuário do mundo. É um rio de marés, a maré chega até Quebec. Olha só, essas baleias aqui estão no rio, ó, pertinho de Quebec. Você descendo um pouco o rio, você vai dar um pouco com a Quebec mais selvagem, um pouco mais da vida selvagem do Canadá. Aí o parlamento de Quebec, governo estadual de Quebec, com todo orgulho, a bandeira de Quebec hasteada. Festival Mundial de Esculturas no Gelo, lindo, 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 várias esculturas, gente do mundo inteiro, profissionais e amadores, vêm fazer suas esculturas. E, como a gente não podia deixar de falar, eu falei um pouco dessa coisa colorida, são centenas e centenas de quilômetros assim, e dentro desses lugares se produz uma das riquezas do Canadá, que é o maple syrup. Maple syrup é aquele melzinho extraído da árvore, né, do maple,
É uma técnica indígena que os índios, perdão, os índios ensinaram para o homem branco. Até hoje, eles utilizam a técnica antiga, você faz cortes transversais na árvore e deixa escorrer aquela seiva, como a borracha, né? Como eles faziam com a borracha na Amazônia. Aí você vai colhendo aos poucos, tem que ser no final do inverno, porque a árvore tem que estar forte no inverno, né? O inverno é muito rigoroso. No final do inverno, eles colhem e fazem o famoso maple syrup, que a gente usa para fazer biscoitos, adoçar as panquecas, fazer balas, adoça também as carnes, fica sensacional. E é caro por quê? Por que é caro? Que para fazer 1 litrinho de maple syrup, você precisa de 40 litros de seiva. Então, torna-se muito caro. Uma dica é, quanto mais claro, melhor. Tá? Saindo de lá, para não pegar estrada monótona, autoestrada, vamos pela primeira estrada do Canadá, mais antiga, chamando Rouen, Caminho do Rei, margeando sempre o Rio São Lourenço sempre à nossa esquerda, e passando por vilazinhas. Aí, gente, você tem a impressão de estar no interior da França mesmo, não tem muro, não tem cerca, não tem nem gente na rua, a gente não sabe nem onde está o pessoal. É impressionante, é maravilhoso. No caminho visita-se um santuário, que é o Nossa Senhora de Aparecida. A gente tem que pensar o seguinte, são católicos, não são protestantes, são católicos, e visita-se um santuário gigantesco, proporcionalmente como o nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui. Chegamos em Montreal, é a última cidade dessa costa leste. Quanto tempo a gente tem de apresentação ainda, gente? Estou correndo um pouco. Alguém pode me falar? Perfeito. Estamos viajando com você, Marcelo. Segue aí tranquilo. Eu estou adorando. Eu acredito. Fico com medo de estar sendo prolixo e deixa eu te falar duas coisas. Tá? Eu estou adorando e tenho certeza que os outros também. Tá. Manda abraço. Chegamos então à antiga cidade de Ville-Marie, antiga tribo Hochelaga, onde os primeiros colonizadores, ao chegar ali, encontraram uma tribo de índios, uma ilha no meio do Rio São Lourenço, chamada então de Montreal. Mont-Royal, né? Montreal. Montreal em francês não se pronuncia o T. Depois vocês vão ver o Mont-Royal que eu vou mostrar. A cidade cheia de vida, uma cidade que já não é totalmente francesa, porque no interior do estado de Quebec, da província, ninguém fala inglês, não. E o francês deles é um francês bem caipira. A minha primeira língua foi o francês. Quando eu cheguei ali, eu tive até uma certa dificuldade de entender algumas coisas. É como se fosse um francês, né, do século XIX e XVIII. Já Montreal tem 70% de franceses e 30% de ingleses. Está dentro de Quebec, é a maior cidade de língua francesa do mundo, depois de Paris, obviamente, né? E também Quebec, é a maior região. Quebec, como tem 1,5 milhão de quilômetros, cabe 3 Franças, é a maior região de língua francesa do mundo também. Mas aqui é a maior cidade de língua francesa do mundo depois de Paris. Né? A população hoje está aproximadamente, não sei porque que a gente não botou aqui, né, site, esquecemos de botar a população, está uma coisa aí de 4 milhões, a grande Montreal, 2 milhões e pouco, a cidade de Montreal. Vamos lá, passar um pouquinho para frente. Está aqui, botamos. Província de Quebec, população 1,7 milhões, a área metropolitana 4 milhões. Uma das grandes atrações, cartão postal de Montreal, eu não era nascido ainda, mas vocês devem lembrar, principalmente o Careca e o Varalda, em 1976, as Olimpíadas de Montreal. Imaginem, em 1976, esse estádio fantástico, moderno. Não sei se vocês conseguem ver. Essa é a maior torre inclinada do mundo. Você sobe com o elevador, tem sua vista da cidade genial, e ela é conectada à coberta por cabos. Não sei se está dando para ver bem, mas conectada por cabos. E eles aproveitaram, obviamente, depois das Olimpíadas, utilizam o estádio para visitação e para esportes. Aqui, onde esse capacete de
de ciclista. Era o velódromo, hoje é o biodome. Você aí dentro tem 4 biomas diferentes do planeta, cheiro de selva, por exemplo, selva amazônica, som, o cheiro, a umidade, é uma das visitas obrigatórias de Montreal. Veja como a cidade é arborizada. Todas as cidades canadenses são extremamente arborizadas. Detalhe, desde quando começou a contagem, no final da década de 70, início da década de 80, sempre o Canadá teve 2 a 4 cidades entre as 10 cidades do mundo com melhor condição de vida, para se viver. Tá? Sempre o Canadá esteve com 2 ou 3 ou 4 representantes entre as 10 maiores, melhores para se viver no mundo. Aqui passando então um pouco para frente, é um dos lugares mais deliciosos de Montreal, principalmente, claro, na primavera e no verão. É a velha Montreal, cheia de bistrôs, gente passeando, artistas de rua. É onde fica o Circo de Soleil, um pouco aqui, às margens do rio. Aqui nós temos a prefeitura antiga de Montreal. Nessa varandinha aqui, em 1969, o Charles de Gaulle ouriçou a francesada toda gritando: Viva Quebec livre! Ouriçou, né? Eles já estavam esquecendo que eles eram franceses, aí começou a loucura de novo. É uma parte muito grande, conectada ao Velho Porto, que é um promenade de 12 quilômetros, cheio de artistas apresentando ao ar livre, músicos, pessoas patinando. A gente vê, é muito bacana, velhinhos de 70, 80 anos, de mãozinha dada patinando. Como eu disse para vocês, o canadense patina desde que começou a andar até morrer. É um dos lugares prediletos. Eu trago sempre grupos aqui à noite para jantar, fazer um by nightzinho bacana. A Catedral de Notre-Dame, Notre-Dame em francês é Nossa Senhora, a gente tem que saber que tudo é francês, linda, espetacular, do século XIX, uma das catedrais mais bonitas que eu conheço, toda azul e dourada. Aqui, a Ilha d'Orléans. A Ilha d'Orléans é uma ilha artificial, construída com pedras e restolhos que tiraram da construção do metrô de Montreal, que foi feito em 1967, tá? Fizeram essa ilha artificial. Aqui é o famoso circuito de Fórmula 1 Gilles Villeneuve. Ó, aquela curva, o Senna era assim uma das pistas prediletas do Senna. Ele sempre adorou. O Gilles Villeneuve, vocês sabem, foi aquele corredor, né? Era um louco, conhecido como louco, né? Morreu num acidente e deram o nome. Ele é pai daquele outro Villeneuve que correu na Fórmula 1, Jacques Villeneuve. E aqui, uma das grandes atrações que fica na ilha, que é o Cassino de Montreal. Cassino de Montreal, administrado, olha que lindo, parece uma nave, né? uma nave voadora, um OVNI, lindo por dentro, e é um dos passeios gostosos para se fazer à noite. E o detalhe, a gente leva o grupo, tá? E eu consigo entrar com o grupo de ônibus dentro do circuito. E eu faço todo o circuito com ônibus. Pô, as pessoas ficam encantadas. Você para na área dos boxes. Espetacular. Também tem uma cidade subterrânea, tá? São 25 quilômetros de cidade subterrânea em Montreal. É uma das cidades também que eu acho é uma das cidades mais cheias de vida no Canadá. Grandes festivais acontecem sempre no Canadá na primavera e no outono, e no verão. Dentre eles, um dos maiores que eu acho que acontecem aqui em Montreal é o Festival de Jazz, que eu vou mostrar para vocês. Aqui uma vista um pouco parcial. Downtown, tá? Aqui embaixo tem o hotel Queen Elizabeth, teve uma pontinha dele aqui, que é também da cadeia Fairmont, onde a Yoko Ono e o John Lennon deram aquela entrevista nus, aquela famosa entrevista nus dentro do quarto. Então, tem toda essa magia. Todos esses prédios aqui têm ligação com o subterrâneo, então também você não precisa pegar frio se não quiser. Aqui um pouquinho. O Festival de Jazz de Montreal é uma coisa à parte, gente. É sensacional. Acontece em julho, tem apresentações simplesmente em mais de 300 lugares. Hall de hotel, teatros,
praças, meio da rua, esquina. Em todo lugar que você vai, tem um nome famoso tocando. É espetacular, é uma das coisas mais espetaculares que tem no Canadá. E outra coisa que eu gosto muito do Canadá, que acontece sempre no verão, é o Fireworks, né? O Festival de Fogos de Artifício, que são 20 a 30 minutos de fogos sem parar. Bate Copacabana, eu acho. Opa, outro lugarzinho. Peraí, vou fazer aqui na frente. Eu quis botar aqui, o Canadá é um país de grandes universidades. A Universidade de Toronto, muito famosa, a Universidade McGill, a primeira do Canadá, com mais de 50 mil estudantes, tá? A Universidade de Laval. Então, são universidades muito boas para se estudar. E as pessoas gostam muito de estudar em Quebec, em Montreal, porque lá você pode aprender simultaneamente o francês e o inglês. Porque Montreal tem a rua St. Catherine. Da St. Catherine, de um ponto para lá é inglês, de um ponto para cá é francês. É muito interessante. Então, as pessoas podem aprender aí as duas línguas. Eu só para um adendozinho, eu falei do Estádio Olímpico, a gente tem que lembrar que o Canadá já sediou 3 Olimpíadas, 2 de inverno e uma Olimpíada comum. Essa a comum não, a tradicional, foi em Montreal, de inverno, uma foi em Calgary e a última foi em Vancouver, a penúltima, né? Lá em Whistler. Falando em Whistler, a gente tem perto de Montreal as pistas de esqui. E a mais conhecida delas, né, é Mont Tremblant. Mont Tremblant é muito bom, tem pistas de vários níveis de dificuldade, mas principalmente para quem está começando a esquiar, tem aquelas pistas levinhas, muito bom para famílias, bosques para passear, ou seja, você pode passear aproveitar desde o inverno ou verão até o inverno nas pistas. O mesmo acontece com o Istra, que a gente vai falar quando for para Costa Oeste. Eu anotei umas coisinhas aqui, que são umas curiosidades que eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o Canadá. Tá? Imaginem vocês que o Canadá tem 2 milhões de lagos. Só Quebec tem mais de 300 mil lagos. Então é uma coisa assim, 20% de toda a água doce do mundo está no Canadá. Né? São 50% de florestas. A maior parte do papel jornal do mundo, papel jornal vem do Canadá, é o maior fabricante de papel jornal. Então tem alguns recordes interessantes. O Canadá foi o inventor do basquete, da insulina, do telefone, da lâmpada elétrica, do microscópio, do IMAX, aquele cinema grandão com aquela tela grande, né? Que é uma alusão I de olhos, né? I, que é o I máximo. Espetacular o IMAX, você encontra em todos os museus canadenses e o Canadá é recheado. O bom do Canadá é que você consegue balancear a modernidade. Eu digo que o Canadá é a modernidade americana, mas com a cultura europeia. Essa é a grande diferença. Então, essa picuinha que os Estados Unidos têm do Canadá é por causa disso. O canadense é educado, é muito mais fino, culto, mas ele tem toda a modernidade e é rico, como os Estados Unidos. Né? Tem essa rixa tradicional entre os Estados Unidos e o Canadá. O americano adora imitar o canadense falando, o canadense falando no final de cada frase, mas olha, não procede. O Canadá é um país espetacular. Eu acho que outra coisa que eu acho, fugindo do roteiro normal, você ir para o norte do Canadá para ver a aurora boreal. Né? 50% dos ursos polares do mundo estão no Canadá, então tem excursões típicas naqueles ônibus gigantescos para o urso polar, para ver a aurora boreal. E eu vou deixar para falar isso um pouco quando falar do Canadá Oeste. Um pouco das comidas típicas, eu gostaria de falar mais no final do Oeste, mas algumas coisas aí, como o poutine, que é nada mais do que a batata frita com muito queijo. Eles gostam muito daquele... Eu não sou muito chegado a essas coisas, não, mas como é que chama, gente, o queijo amarelo? Esse do McDonald's aí, das fast food. E com um molhozinho por cima. Isso, cheddar. E um molhozinho por cima. É uma comida que eles adoram muito. As tortas de açúcar com maple, né, que são espetaculares.
O salmão, que nós vamos falar muito na costa oeste, o salmão selvagem do Pacífico, o king crab, o lobster. Gente, nas províncias do Atlântico, eu estive lá, por exemplo, na Nova Escócia, tá? Na Nova Escócia você sai na rua, tem carrocinha de cachorro-quente de lobster, tá? $3, um cachorro-quente de lagosta, uma coisa espetacular. Agora, o ruim das províncias atlânticas é que chove muito, 300 dias de chuva por ano. Mas é lindo. Quem acompanha aí o N, a série N do Netflix, né? N, sabe? Aqui um pouquinho das tortas de açúcar, né? Com maple, os biscoitinhos são espetaculares. Aqui é um dos pratos, né, do canadense, gosta muito da carne, principalmente do The Keg. Não podemos esquecer o seguinte, é muito importante no Canadá, gente. O Canadá tem as taxas provinciais e as federais. Geralmente a federal, a GSI é 5% e as provinciais variam um pouco. Então, o preço sobre tudo que você comprar, você tem que ficar atento. Ah, tá barato. Vai pagar? Tem 5% mais 7% às vezes. Então, você vai pagar 11% a 14% de taxas. E já tem uma taxa, províncias que têm uma taxa unificada, que é o HSI, né, Luiz? É o HSI. E uma província de tão rica que é, porque produz petróleo e gás, não cobra a taxa provincial, que é a província de Alberta. Dela a gente vai falar um pouco depois. Aí a gente fala um pouco das cervejas canadenses, que são espetaculares. Hoje você tem essa moda da cervejaria caseira, mas no Canadá já tinha isso há muito tempo. Essas são as principais marcas, as duas grandes marcas, a Molson e a Labatt. Mas você tem cervejas, tem cervejarias em Toronto novas que você faz degustação, espetaculares. Eu me lembro de duas cervejas de Quebec que tinham 12%, Varalda, de teor alcoólico. 12%. Uma chama Diabolique e outra chama Le Fin du Monde, o fim do mundo. Você toma duas, já cai para trás. Mas o Canadá é famoso pelas suas cervejas maravilhosas. Aí, né, vocês vão reconhecer personalidades canadenses, Avril Lavigne, o Jim Carrey, aquele menino lá do Friends, o Justin, a Alexia, como é que ela chama? Alanis Morissette, enfim. Esse aqui eu não lembro o nome dele, a Avril Lavigne, esse aqui também é muito famoso, esqueci o nome dele, mas para pensar que o Canadá não tem ninguém importante, tem muita gente importante, o Canadá tem simplesmente, além de atores, compositores, intelectuais, tem 27 prêmios Nobel, né? A gente vê a capacidade de um país por a quantidade de prêmio Nobel que tem também. E finalizando, tá, gente? Eu espero que é um pouco corrido, tem muita coisa. É um país que eu gosto muito e para mim é especial falar do Canadá, que foi o primeiro país, né, que eu trabalhei como guia. Eu fiz em novembro do ano passado 30 anos de turismo e o primeiro país internacional fora América do Sul, já havia feito América do Sul, foi o Canadá. Então eu tenho aqui um laço afetivo muito grande com esse país. Espero que vocês tenham gostado. E o Eduardo me deu uma próxima oportunidade. Nós vamos para a costa oeste, que é... Costa leste é o homem, a costa oeste é Deus. Né? Montanhas Rochosas, Banff, Vancouver, cidades espetaculares que completam aí esse país, que é um dos países mais lindos do mundo.